E aí galera, como é que vocês estão? Tô ótimo, agradeço demais vocês estarem aqui conosco, mais um vídeo pra gente conversar, pra gente bater papo e que Deus possa seguir nos protegendo, né? Nos abençoando, nos orientando em todos os momentos para que as nossas decisões sejam as melhores possíveis. Acredito que vocês já se decidiram ir para o jogo, né? O Ceará joga contra a equipe do São Paulo nesse sábado, 6h30 da noite. Muita gente já fez check-in, já comprou o seu ingresso, e se você ainda não decidiu ir e pode ir, eu acredito que você deva fazê-lo. É claro que você não pode ir, acontece, e aí você vai acompanhar o jogo e toda a repercussão. Eu cito para vocês que o Futebolês faz toda essa repercussão, fala tudo sobre o jogo no canal do YouTube, também na Jangadeiro Band News FM. Você pode acompanhar se estiver no carro, se estiver no local em que você não puder assistir. Então 101,7 ou no YouTube, trazendo todas as informações para você. Esse é o nosso toque. Hoje nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Ceará tendo mais uma vez o apoio da sua torcida. Quer dizer, realmente o ingresso estava com um preço salgado, baixou o preço do ingresso, o torcedor foi. Já mais de 40 mil confirmados, certamente teremos um público acima dos 40 mil pagantes pela primeira vez do Ceará nesse Brasileirão. Os dois primeiros do Campeonato Brasileiro, sempre na casa dos 20 mil, e o Ceará deve conseguir aí um público acima dos 40. É claro que quem confirmou precisa ir, tem sempre uma quebra, uma baixa, mas esse número de 40 mil deve ser o alcançado ou ultrapassado pela torcida do Ceará nesse jogo contra o São Paulo. Para essa partida, o Ceará tem retorno, como o do Matheus Bahia, que não pôde jogar contra o Bahia, mas tem desfalques também. O Bruno não joga, o Fabiano não joga, e a gente vai conversar sobre isso no vídeo. E o Ailon também dificilmente vai estar para essa partida, o que é muito ruim, muito negativo para a equipe do Ceará. E a gente vai falar também sobre, na próxima rodada do Brasileirão, o Ceará jogar no PV, vai voltar a jogar no estádio Presidente Vargas, diante da equipe do Vitória. Aquela questão de 2 jogos não podem acontecer ali no Castelão, e com uma proximidade, o Ceará joga na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras e acaba passando esse jogo contra o Vitória para o estádio Presidente Vargas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também no vídeo. Então está na hora de você deixar o seu like, ele é muito importante. O seu like agrega todo o valor para o nosso canal e mostra que você gostou. Então o seu gostei é muito importante, então like é o gostei. Clique lá no like, agradeço demais você ter gostado do nosso vídeo e confirmado isso para a plataforma. Você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero instar a fazer a sua inscrição. Vai lá na página principal e clique em inscreva-se. Se você não sabe chegar na página principal, olha, na descrição do vídeo aqui abaixo, você clica na descrição, tem lá um link que é para o canal do YouTube. Você clica, vai para a página principal, tem inscreva-se na página principal, você clica, estará inscrito, aparece o sininho, você clica para ter todas as notificações, certifique-se de todas as notificações, porque aí todos os vídeos novos vão chegar rapidinho para você. Eu agradeço demais por isso. Agora a gente vai para uma mensagem do nosso patrocinador, Primos Motopeças, e no retorno a gente conversa muito mais sobre o Ceará, detalhando tudo que a gente destacou aqui, tudo que a gente confirmou para você que vai conversar nesse vídeo. É um instantezinho só, 2 minutinhos, a gente volta já.
É isso, galera. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. 40 mil torcedores do Ceará, no mínimo, né, confirmados para essa partida do Ceará diante do São Paulo. É claro, estou gravando esse vídeo e já tenho essa informação. Pode ser que essa informação já vire 42, 45, um outro número melhor ainda, mas pelo menos 40 mil confirmados. O Ceará trabalha com uma quebra que normalmente acontece nos jogos, de que 10% daqueles confirmados não vão. Acontece algum problema de última hora, ou o torcedor confirmou para ver se dava para ir, não deu, e acaba não indo para o jogo. Então, de 40 cai aí para casa dos 36. Mas lembre-se que ainda tem venda antecipada e ainda tem no estádio a venda. Então, certamente teremos um público superior a 40 mil torcedores no estádio, que é um excelente público. Se a gente levar em consideração que nos 2 primeiros jogos do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, ele teve um público inferior a 30 mil. O Ceará não conseguiu, nem na partida de estreia contra o Grêmio e nem na partida seguinte contra o Vasco, um público superior a 30 mil pagantes. Foram sempre abaixo dos 30 mil. E dessa vez, certamente terá um público ali em torno dos 40 mil, um ótimo público para incentivar o Ceará diante dessa equipe do São Paulo. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, concedeu coletiva. Eu perguntei para ele sobre isso e o quanto isso afeta o time em campo, o quanto é importante ter um público assim. E ele falou do seu ponto de vista, claro, do ponto de vista dos atletas do Ceará. Cara, pra mim, de verdade, eu já tenho 1 ano e meio de clube praticamente e isso pra mim não é novidade, né? O estádio tá lotado. A gente viu ano passado a nossa campanha, como foi, quantos torcedores tinha. A gente lembra do jogo contra o América, que foi um jogo muito especial pra gente. Foi uma festa realmente linda que o torcedor fez. Então, volto a falar, né? Espero de novo 45, se puder 50, o máximo que puder de torcedor. Porque eu sei que eles sabem que eles são o nosso combustível, né? Então, a gente está pronto para esse jogo da melhor forma possível. A gente está se preparando para fazer o melhor para o torcedor também. E espero todos no Castelão, que vai ser um grande jogo, não tenho dúvida disso. E o Matheus Bahia, que já tem 65 jogos pelo Ceará, sim, tem assistências, sim, tem inícios de jogadas de gol, sim, tem momentos defensivos muito importantes, mas ainda não marcou nenhum gol pelo Ceará. O próprio atleta afirma que tem esse desejo, tem essa vontade. E olha que é um jogador que chuta bem. Vocês já acompanharam as finalizações ali antes dos jogos? Pois é, já acompanhei bastante. O Matheus chuta muita bola que sai em gol naquelas finalizações, ou seja, não é um jogador ruim nas finalizações, ele bate forte na bola, é um cara preciso e nos jogos o gol ainda não saiu do Matheus Bahia em 65 jogos pelo Ceará. Não, com certeza, né? É algo que me incomoda também, apesar das assistências, nunca ter feito um gol pelo Ceará. Mas eu preciso seguir, cara, assim, trabalhando, porque as coisas vão acontecer. E eu não me importo também se não sair o gol, mas eu contribuo com assistência. Eu sempre falo com minha família, com meus amigos, né? Às vezes eu prefiro uma assistência do que um gol. É uma satisfação muito grande para mim poder ajudar dessa forma também. Mas eu vivo essa expectativa sim de fazer um gol pelo Ceará, porque é um clube que eu venho criando a minha história, venho conquistando grandes coisas no clube, né? E pretendo conquistar muito mais. Então para mim vai ser um marco muito importante e se for dentro do Castelão, melhor ainda. Quem é esse São Paulo que o Ceará enfrenta neste sábado às 6h30 da noite no Castelão? É um time que vem bem na Libertadores, vem de vitória sobre o Libertad 2-0. É claro que eu procurei assistir esse jogo para ver o São Paulo. Realmente um time que comete muitos erros. O Libertad teve várias chances de fazer o gol, poderia ter aberto o placar antes do Ceará, mas acabou terminando com uma derrota 2-0. O São Paulo teve as suas oportunidades, marcou 2 gols, criou outras oportunidades. Então não é um time bobo, mas é um time diferente do que o Ceará vai enfrentar nesse sábado no Castelão, porque o time jogou no meio de semana essa partida contra o Libertad e já joga no próximo meio de semana, então vai poupar a maior parte dos seus titulares para essa partida. Isso é bom e é ruim. É bom porque se são os titulares é porque é o melhor time. E é ruim porque quem vem querendo mostrar
e vem, como gostam de dizer os treinadores, com o tanque cheio, porque não vinha atuando nas últimas partidas. Enquanto que o Ceará será um time muito parecido com o que segunda-feira enfrentou o Bahia. Então é um time, no caso do Ceará, positivo, tem mais ritmo de jogo, esses atletas estão jogando junto em alta performance, não é treinamento, onde o time reserva treina junto o tempo todo, é jogando junto em alta performance, campeonato brasileiro. Então esse é o lado positivo para o Ceará. Por outro lado, um time que tem o desgaste natural de ter jogado várias partidas, são 5 já só no Brasileirão. Enquanto que o São Paulo tem jogadores que têm o lado positivo de não estarem jogando todas as partidas, não há o desgaste natural de vários jogos em sequência, há vontade de mostrar futebol para o treinador, porque todos esses que estão, digamos assim, num time B, gostariam de estar no time principal lá jogando a Libertadores, então querem mostrar para o treinador. Mas por outro lado, um time onde falta um entrosamento natural de jogarem uma partida ou partidas em sequência de alto nível, que eles não estão conseguindo fazer porque esse time não forma a equipe titular do São Paulo nessa temporada. Devem vir alguns titulares, mas o São Paulo deve ser um time bem mesclado diante do Ceará, o que não vai tornar a partida fácil, talvez só menos difícil. O Ceará precisa da pontuação, são os jogos em casa que estão fazendo a diferença, 7 pontos que o Ceará tem na competição, 1 ponto marcado nos 3 fora e 6 pontos marcados nos 2 em casa. Então o Ceará precisa seguir vencendo para seguir tendo uma boa pontuação nesse campeonato brasileiro. Enquanto o time de São Paulo deve ter essas modificações que a gente falou, o Ceará também tem as suas modificações. Vamos pensar aqui. O Bruno, como é o segundo jogo que ele fica fora e como só na informação de DM da última partida é que veio que o Bruno ficaria fora por um tempo por conta de uma lesão abdominal, a gente pode chamar de desfalque. Daqui para frente, a gente já tem que se acostumar que o Bruno só volta na segunda quinzena de maio. Então, são em torno de 45 dias de tratamento, ele voltaria no finalzinho de maio. O departamento médico acredita, por conta do Bruno ser um atleta que se entrega muito aos tratamentos, que ele volte mais rápido e que ele possa voltar já na segunda quinzena de maio. Mesmo assim, será esse restinho de abril e quase todo o mês de maio sem o Bruno. Então, o Fernando Miguel assume a titularidade, o Kehler está na reserva, causa algum receio do torcedor, mas o Kehler já jogou boas partidas no Internacional. A gente só não entende um ano parado, quer dizer, ele treinando, mas sem jogar no Vasco, o quanto foi ruim. Ele começou muito mal essa temporada, quando teve todas as oportunidades no início da temporada, e o Kehler não mostrou em nenhuma partida um jogo que desse segurança a nós de que o Kehler poderia entrar num confronto. Então temos hoje o Fernando Miguel como titular, o Kehler na reserva, mas já treinando eles dois já treinando ali em conjunto há algum tempo, e apesar da temporada inicial muito ruim do Kehler, acredito que ele possa ter melhorado tecnicamente, né? Eu sou um cara muito observador, hoje a gente não tem mais condição de observar treino, para observar pelo menos os trabalhos que são feitos com os goleiros, e eu observo muito isso nos treinamentos, nos jogos. Sentia até nesses trabalhos o Kehler errando muito no início da temporada, e aí eu ficava pensando, já era a segunda, terceira partida, ele não vai melhorar, porque pelo que eu estou vendo, o trabalho específico, eles largando bola, ele não acertando a bola quando tinha que sair para bater na bola, eu ficava pensando que ele não estava no seu melhor, talvez um nervosismo muito grande do Kehler, e agora nos treinamentos eu já vejo ele acertando, ele fazendo o trabalho da melhor forma possível. Talvez esse momento de nervosismo, esse momento ruim, tenha passado para que ele seja uma boa opção. Bem, então essa é a questão do Bruno. O Fernando Miguel vai jogar essas próximas partidas, pode inclusive se firmar, ser o titular, e aí quando o Bruno voltar, vai ter que tentar brigar de novo pelo seu lugar no time. O Fabiano também fica fora, porque está suspenso. O Fabiano completou a série de 3 cartões amarelos, nessa última contra o Bahia, por reclamação. Os 2 outros cartões dele foram por faltas, então o Fabiano vai ficar fora, cumprindo suspensão automática. E acredito que o Rafael Ramos vai cumprir, porque é o lateral direito, a sua função.
a lateral esquerda foi... o Rafael esteve ali por conta da ausência do Matheus Bahia e não tinha, né, no momento ali, um lateral esquerdo de origem, porque o Nicolas também está contundido, então o Rafael foi cumprir a lateral esquerda. Foi bom para ele pegar o ritmo de jogo e agora ele volta para jogar na sua posição, que é a lateral direita, com essa suspensão do Fabiano. Vai ser interessante para a gente poder avaliar o tanto que o Fabiano pode render, qual o rendimento, o que é que ele tem de características. Pensando numa Série A, a gente conhece ele numa Série B, que pode rivalizar com o Fabiano, e para o próprio Léo Condé entender o que ele tem, porque lembrem-se, o Fabiano começou o ano como titular, se contundiu logo na primeira partida, então jogou muito pouco na temporada. É importante entender o momento em que se encontra ele e que ele possa fazer realmente uma boa partida. Primeiro, porque o Ceará precisa de uma vitória contra o São Paulo. Segundo, porque é uma temporada longa, nós estamos na 5ª rodada, né? Essa é a 6ª, mas em 5 rodadas o Fabiano já tomou 3 cartões amarelos. Você imagina que o Rafael Ramos já teve que jogar na 6ª rodada? Quantas rodadas não será necessária a presença do Rafael? E às vezes, se ele mostrar algo taticamente diferente, Condé pode utilizá-lo em algumas partidas, pode fazer com que fora de casa o Rafael seja mais utilizado, ou dentro de casa, ou dentro dos jogos, ou durante as partidas. Então são questões que o Rafael Ramos precisa mostrar. Eu falei dos jogadores do São Paulo que vão ganhar a condição e que eles vão querer mostrar. O Rafael é um que também precisa mostrar que tem a condição de pelo menos brigar pela titularidade no Ceará. A grande dúvida é o Ailon. Não começou a semana treinando, ele levou a mão, acho que vocês devem ter visto, devem lembrar, a posterior da coxa na partida contra o Bahia. Saiu no primeiro tempo, foi substituído e ficou essa dúvida para esse jogo. Ele começou a semana em tratamento no departamento médico e a impressão é que ele não terá condição de jogar. Já a gente fala sobre possíveis substitutos. A boa notícia do retorno do Matheus Bahia é o que faz o Rafael poder ir para a lateral direita, o Matheus Bahia na lateral esquerda. O Bahia que falou aí sobre a sua vontade, quem sabe não é nesse jogo, né? O primeiro gol do Matheus Bahia com a camisa do Ceará. Então como é que ficaria esse time do Ceará para enfrentar o Bahia? O Fernando Miguel no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, a zaga com o Marlon e o William Machado, e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com o Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni é o meio campo titular hoje. O ataque com o Galeano, Pedro Raul confirmado, e aí o outro atacante de lado. Ficaria a dúvida entre Guilherme e Pedro Henrique. Sem dúvida, estando com as melhores condições, eu colocaria o Pedro Henrique, mas sem dúvida mesmo. O problema é que nós não sabemos a minutagem que ele aguenta no jogo. Então o Guilherme pode ser uma boa opção para esse setor. E aí, tem outras opções, Danilo? Tem um Lelê que poderia fazer ali. Poderia se colocar um meio campo para jogar no ataque, mas eu não faria. Primeiro, o meio campo que ele poderia botar no ataque é o Rômulo, que não vem rendendo bem. O Rômulo não se encontrou desde que chegou ao Ceará, eu não colocaria. O Guilherme é o garoto que o torcedor gosta muito e que, diante de uma torcida lotada, diante de uma torcida lotando o estádio, diante do torcedor que gosta dele, isso poderia ser positivo para o garoto. E o Pedro Henrique, como eu disse, o mais talhado, resta saber que tempo ele suporta, se ele será um jogador para aguentar pelo menos um tempo e meio, né? Precisa de pelo menos isso, ele aguentar um tempo e meio. Pela qualidade, se a gente olhar só pela condição técnica, no meu ponto de vista, o Pedro Henrique já seria titular no lugar do Ailon, independente da contusão do atacante do Ceará. Amigos e amigas, agradeço demais vocês estarem aqui conosco, acompanhando esse nosso vídeo e poderem debater conosco. Deixem os seus comentários, eu vou seguir olhando os seus comentários. Passei uns dias sem olhar por questões pessoais, vocês sabem, mas já respondi os comentários anteriores e vou seguir respondendo, debatendo, conversando. Às vezes os comentários de vocês me dão a condição de, eu preciso pegar essa informação no próximo vídeo, eu preciso fazer um vídeo sobre essa informação. Então agradeço demais os comentários de vocês. Deixem um like, ele é muito importante realmente pra gente. A plataforma determina o vídeo para mais gente por causa do seu like, então o seu like é muito importante, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, vá lá, clique em inscrito, faça a sua inscrição, não deixe de fazer parte do nosso canal, seja um inscrito, ative no sininho
todas as notificações para que os vídeos novos também cheguem para vocês o mais rápido possível. E não deixem de acompanhar o Futebolês. O Futebolês está num novo horário, agora também na TV, 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã, tem Futebolês na TV Jangadeiro. E à tarde, já o tradicional, 5 da tarde, na Jangadeiro Band News FM em 101,7. Tanto na TV Jangadeiro 12.1 quanto na Jangadeiro Band News FM em 101,7 tem transmissão em vídeo no YouTube. Então você vai lá no canal do Futebolês e acompanha a nossa programação, acompanha o Futebolês. Também é sempre muito interessante estar até no Futebolês, até aqui no canal, em qualquer lugar, junto com vocês. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Se Deus quiser, nós nos veremos nos próximos vídeos. Até lá!